Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2015. A nossa equipe está prontinha para te atender. Nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Patrícia Lane, Fabiano Fernandes, aí Cardoso e a nossa equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, a Vanese Rodrigues e apoio, claro, sempre da nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita, que vem hoje trazendo um motivo de comemoração nesse dia de hoje, que hoje é dia mundial do café. E ela trouxe o nosso cafezinho hoje aqui. Ontem foi dia do beijo, né? Pois é, então, deixa pra lá. São 11 horas e 9 minutos. O que foi, pastor? O que houve aí? Tá todo feliz ali. Comemorou? Tudo bem, deixa pra essa parte pra lá. Mas você pode falar com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, dito isto posto, vamos ao assunto de hoje aqui do nosso Debate 93. Lembrando também que você pode participar via WhatsApp da 93, que é o 968038319, 968038319. O assunto de hoje é o seguinte: eu tenho andado impressionado com a inveja, viu? Eu sei que isso não é novidade pra ninguém não, mas ver alguém preso a esse sentimento me assusta, gente, é sério. E eu fico ainda mais estarrecido quando quem vive desse jeito se diz servo de Deus. Não consigo entender como gente que tem dom, talento, pode ter inveja do outro. A inveja é pecado, gente, ou seria só um problema de baixa autoestima? Em Gálatas 5:26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas como viver isso quando a vida do outro é mais interessante do que a nossa? Meu Deus, até que ponto a inveja pode levar o invejoso? Até onde a inveja pode levar o cara, hein? E aí, como agir quando o alvo da inveja sou eu? Eita, nós, hein? E vamos então aqui a esse assunto e pela ordem da escolha dos destaques. Vamos logo de cara aqui, Pastor César diz o seguinte: e fico ainda mais estarrecido quando quem vive assim se diz servo de Deus. Pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana, num lugar maravilhoso, quase um paraíso, Guapimirim, onde meus pais moram. Uma benção. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, querido Cid Gonçalves, bom dia, colegas debatedores, nossos amados e queridos ouvintes da querida 93 FM, em especial nosso ouvinte que mandou esta carta. Bom, o meu destaque aqui, Cid, e fico ainda mais estarrecido quando quem vive assim, dizendo, né, o nosso ouvinte, se diz servo do Senhor. Ora, a gente precisa entender que esse tipo de comportamento que a pessoa tem não é e nunca será um comportamento adequado. Eu já vi até pessoas se dizendo o seguinte: tem uma inveja santa. Por favor. Muitas pessoas na igreja têm a inveja santa daquele irmão, daquela irmã. Primeiro que inveja não é santa coisa alguma. É um sentimento de negação, normalmente apoiado por frustrações que a pessoa tem ao longo do tempo da sua vida. E eu me lembro que certa vez um professor de moral e cívica disse assim: matéria, hein? Dói mais no invejoso o êxito dos outros do que o seu próprio fracasso. Existem pessoas que ela tem uma tendência a querer, entre escolher ter sucesso e ter fracasso, ver o sucesso do outro ou fracassar, ela prefere fracassar. Impressionante. Essa pessoa, ela precisa realmente de um tratamento espiritual, não há dúvida, mesmo porque quando eu abro a palavra de Deus e olho sobre essa questão da inveja, no Salmo 37, verso 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Salmo 106, 16, tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E veja que a Bíblia, ela comanda essa questão ao falar sobre inveja, dando a entender que a inveja realmente é um sentimento que não é bom para ninguém, em absoluto. As pessoas precisam entender que quando eu aceito a Cristo, eu vou procurar me moldar. Processo de santificação não é da noite para o dia, mas é um processo lento, mas gradativo, que a pessoa vai buscando e ela vai conseguindo, quando ela busca, através do Espírito Santo, crendo na palavra, ouvindo, participando dos cultos, ouvindo a sua liderança, orando, buscando. É um processo também importante. Agora, talvez alguém vai dizer assim: olha, esse é um processo importante, ok, mas como é que tem gente que está 20, 30 anos na igreja e continua com esse problema? Aí já é um problema que, a meu ver, precisa daquilo que, como psicólogo eu digo, precisa
de um trabalho terapêutico, porque tem pessoas que precisam parar com esse tipo de sentimento, que é uma coisa muito desagradável e com certeza não agrada muito menos a Deus. Muito bem, pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Praça Seca. Muito bom dia, pastorzão. Não vou perguntar se é teu aniversário, que eu já sei que não é, então deixa pra lá. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Concorda com o pastor César? Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, ouvintes que nos acompanham nesse debate tão maravilhoso. Eu concordo, sim, até porque a gente tem visto dentro do meio evangélico, do meio cristão, uma competição desenfreada que é impulsionada por um sentimento de inveja. E como o pastor bem citou, existem inúmeros textos bíblicos. Paulo, quando fala aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 3, ele vai dizer assim para a igreja de Corinto: irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então a gente entende o seguinte: a inveja é um sentimento que não procede de Deus. E como bem disse o pastor, ele tem propriedade para falar por ser psicólogo, quando a inveja ela é exacerbada, ela é algo muito exacerbado é o termo correto que eu quero usar, ela é patológica. Você vê a Bíblia Sagrada dando exemplos de homens que mataram por causa da inveja. Caim matou Abel por causa da inveja. Prenderam Jesus por causa da inveja. Então eu concordo com o pastor, sim, nesse discurso que ele acaba de colocar. Muito bem, entre nós também, pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz, ali pertinho da gente. Bom dia, pastorzão. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, à equipe e também a todos os nossos queridos ouvintes. A gente precisa começar, dentro do que os colegas já colocaram, os debatedores estão com toda a precisão, entender que como seres humanos, nós temos o nosso lado humano, que é uma batalha. Paulo chega a declarar que o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço com muita facilidade. Ainda diz que a nossa batalha espiritual, ela é contra a carne e sangue, o que trava entre nós alguns sentimentos. E o que a gente precisa ter, dentro de que diz o próprio texto de Gálatas, é o fruto do Espírito. Porque quando você tem essa experiência com a ação do Espírito sobre você, você consegue ter o domínio próprio. Por quê? Está muito caracterizado já, e em vários textos outros a gente vai abordar, que a inveja é pecado. A inveja não é do coração de Deus para o homem. O próprio 1 Coríntios, que o pastor Rodrigo colocou, capítulo 13, verso 4, que fala sobre aquela excelência do amor, aquele poema tão lindo do apóstolo Paulo, ele diz no verso 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não se vangloria e não se ensoberbece. Então o que a gente tem que ter é essa experiência com Deus, para ter esse domínio próprio, não ter inveja. Como é bom a gente ver que o irmão está bem sucedido, que o irmão está crescendo. Isso é amor. Então a gente tem que nutrir, primeiro, o amor por nós mesmos. Porque o fato da inveja ser um problema patológico é que a pessoa passa, a sua autoestima não existe, ela está baixa. Então você primeiro tem que se amar muito, né? Você tem que se gostar. Eu costumo sempre brincar, Cid, não sei porquê, mas eu sempre falo, sou pequenininho, 1,63 m. Nós dois, amigo. Nós dois, tá bom, obrigado, Cid. Não, próximo, o pastor Rodrigo também é pequenininho. Então se eu não me amar, eu terei inveja de quem tem 1,80 m, que tem 1,90 m. Eu só tenho essa inveja nesse momento, a inveja, eu não vou dizer em santo, vou falar isso, não posso usar. Inveja é pecado. Não, pois é, então é o seguinte, eu sou obrigado a pegar um banquinho, no caso o pastor César não precisaria. É verdade. Ele estende a mão e pega lá no topo Basta o pessoal ver a foto nossa hoje aí, que vai ver lá. Você ficou do lado do pastor César. Então já dá para poder observar a pequena diferença entre todos nós ali. Então, o amor a você mesmo, e isso vai, porque a Bíblia diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então se você consegue se amar, você não terá inveja. E Deus, Ele dá pra gente o que a gente precisa. Ele não vai dar o que o outro tem. Então a gente tem que eliminar essa hipótese da nossa mente e entender, cara ouvinte, todos os nossos prezados ouvintes, a inveja é um veneno. O texto que o pastor César leu, de Provérbios 14:30, ele trata de que os nossos ossos, por causa da inveja, apodrecem. Verdade. Então, é algo
terrível e é insaciável. Porque a hora que você alcançar pela inveja o que o outro tem, você já vai enxergar porque o outro tem mais lá na frente. Porque não sacia. Então busque o amor, busque o controle. Entenda claramente, isso aqui a gente não vai ter discussão nenhuma acerca disso. A inveja não é de Deus. Amém. Muito bem, gente, aqui, deixa eu dizer aqui, aqui também entre nós também a nossa menina da mesa, pastora Mônica Cristina, da comunidade evangélica Nova Unção em Coelho da Rocha. Agora realmente eu fui olhar aqui a foto, misericórdia, eu realmente fiquei um anãozinho aqui perto do pastor César. Que isso? Eu me senti o Nelson Ned agora. Pastora Mônica, muito bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, não deixe a inveja chegar no teu coração, tá? Por favor. Não vou deixar não, vou deixar. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão aí ligados na 93. E realmente esse tema é muito atual e comum, é mais comum a inveja do que a gente pensa. Aqui o ouvinte que mandou o e-mail falou assim na frase do pastor César, que ele está estarrecido quando quem vive assim se diz servo do Senhor. Então ele está falando da inveja no meio do povo de Deus e não no mundo. E aí o pastor César falou sobre a inveja santa. Mas pastor, não tem só a inveja santa, tem a inveja branca. Tem a inveja gospel. Tem isso também? Mas inveja é inveja. E não tem jeito, não tem outra forma de se falar sobre isso. E aí eu vou entrar no meio gospel, não tem jeito, vou entrar na igreja. Mas na igreja tem essas coisas? Imagina. Não. Assim, por hipótese, eu vou falar assim. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Claro. Sabe como é que é, né? Entendo. Então, mesmo nas nossas igrejas, há sim uma competição muito grande, e isso leva a algumas pessoas mais despreparadas, mais fracas, a terem inveja. Agora, o pastor Ellison falou algo que realmente é muito claro e a gente tem que estar atento a isso, que é a guerra do espírito contra a carne, que é constante. A palavra de Deus diz que a gente tem que crucificar a carne todo dia. Então não é porque eu estou aqui debatendo sobre inveja que eu estou isenta, estou totalmente fora, né, de cogitação de me sentir invejosa por alguém. Então é uma luta diária, e desenvolve doenças. As doenças psicossomáticas vêm exatamente disso aí, as doenças das emoções, né? E traz, por isso os ossos se apodrecem, como o salmista falou, e quando os ossos se apodrecem, começa a doer até mesmo de forma carnal, né, física. Então eu quero falar que a inveja existe no meio dos evangélicos, no meio da igreja, e a gente precisa vigiar e lutar e crucificar a carne todos os dias. E vamos falar sobre esse assunto, logicamente, a gente continua falando sobre o assunto, mas agora está na hora de ouvir Marcela Bastos falando, entre outras coisas, da nossa pesquisa, não é isso, Marcela Bastos? Vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Então, Cid, bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. A pesquisa hoje está perguntando especificamente naquela parte lá que a gente vai chegar no debate de até que ponto a inveja pode levar uma pessoa, porque a pesquisa pergunta: você conhece alguém aí que acabou inventando uma calúnia por pura inveja de uma outra pessoa? 84% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Olha, é um número muito alto. Por telefone, aliás, pelo nosso site, 78% deles também conhecem, ou seja, gente que por causa de inveja acabou inventando uma calúnia aí de uma pessoa, ou seja, alguma coisa que não existia. Aqui no WhatsApp, uma ouvinte pergunta assim: não, peraí. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Diga aí, Marcela. Então, uma ouvinte está dizendo assim: e como é que a gente age quando a inveja vem de pessoas muito próximas? Vou dizer muito próxima como? Tipo, mãe, irmã. Que isso? E como é que a gente pode acreditar que essa pessoa que nos inveja nos ama? Quem inveja, ama?
existe amor? Nossa, aí já é um outro assunto pro debate aqui, aliás, pra gente esmiuçar essa pedra aí, que virou pedra no sapato aqui. Você sabe que já tem um monte de gente mandando seus recados aqui, tem o meu sobrinho Isaac dizendo, grande pastor César de Guapimirim, tá mandando um abraço pra você, pastor. Obrigado. Ainda aqui o Arthur Oliveira, ele fala que quando somos crianças a gente faz muito isso pra gente se sentir o bambambam, aquela coisa de ficar com inveja de outra. Não entendi, meu irmãozinho, mas a gente fica com inveja pra sentir o bambambam. Outro ouvinte seguinte, olha, graças a Deus ainda não conheço ninguém assim não, hein? É de alcançar, né? A gente até inventa a história, né? Pra gente chegar lá, não, eu tenho isso. Dentro da minha casa, meus cunhados são muito invejosos. Tudo que você faz, primeiro, eles criticam, depois fazem igualzinho. A mãe, que é a mãe que... Como é que é, gente? Não deu pra entender isso aqui não. Minha mãe dá eles de coitadinho. Eu não entendi bem o que ela disse aqui, mas enfim, vou tentar decifrar aqui. E tem outra pessoa que fala que existe sim, gente, dentro de algumas igrejas, pra pessoa que ganha um cargo. Essa coisa de ficar com inveja, aquela coisa do destaque ainda do pastor César, de a pessoa, quem vive assim, diz servo do Senhor, mas fica com inveja do cargo do pastor, do cargo do ministro de louvor, sei mais o quê. Tem essa questão mesmo? Existe isso, gente? Sério? É uma situação lamentável que ocorre nas igrejas, porque não é por falta de orientação pastoral, os pastores falam sobre isso, nós pregamos sobre isso, a liderança de modo geral fala sobre isso. É um sentimento que não é saudável, porque isso tudo está incluído, uma pessoa que age dessa maneira, o estado afetivo dela dentro de casa. Olha, pai, mãe, filhos, irmãs, a parte parental, amigos, local de profissão. Tudo isso, as pessoas estão sujeitos a ter esse tipo de comportamento por causa desse sentimento de negação e geralmente tem uma frustração no meio. Agora veja só, na igreja que deveria ser um lugar de agregar, em muitos momentos divide. Na igreja que deveria ser um lugar de comunhão, em muitos momentos também há uma espécie de partidarismo. Por quê? Porque a pessoa que tem esse tipo de sentimento, por detrás do histórico dela, certamente existe algum tipo de frustração que ela não conseguiu resolver algo, como por exemplo o pastor troca de carro. Uma vez eu troquei de carro, alguém falou, ué, pastor trocou de carro? Mas já trocou de carro? Como é que pode? E tudo, peraí, como se fosse algo do outro mundo. Aí começa a planejar maquiavelicamente algumas coisas, como se houvesse uma coisa escusa, errada, né? Aí, mas na verdade não é. Infelizmente na igreja existem pessoas que ainda usam esse tipo de emoção negativa, que é um sentimento, para que olhar para o outro, seu cargo, você tem um cargo, o irmão foi nomeado, sei lá, diretor de departamento, ele queria aquele cargo, mas acontece que não pode haver dois, é um só. O que ele tem que fazer? Cooperar. É muito comum nas igrejas acontecer, quando alguém ocupa um cargo, o outro que queria não dá mais apoio. Então isso é um tipo de retaliação através de uma espécie de inveja, que a pessoa queria estar lá, mas não votaram por alguma razão, dependendo da ordem, né, do sistema da igreja. Então infelizmente isso acontece, não deveria acontecer. Torno a repetir, a pessoa que tem o Espírito de Deus e é convertida, aquilo que Paulo fala aos Coríntios, portanto aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, se fez novo na maneira de você proceder, principalmente. Crente não é só estar na igreja. Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte, ser crente não é só estar no templo, é principalmente fora dele, porque o nosso testemunho é a maior arma que nós temos. E Cid, deixa eu só colocar aqui uma coisa, a Bíblia fala desses acontecimentos lá atrás, em Gênesis. Nós vamos encontrar José, um homem cheio da graça e do poder de Deus. E um dia ele conversando com o pai e com os irmãos, e ele fala o que Deus mostrou para ele. E a gente sabe a história. Os irmãos ficaram revoltados por causa da inveja. E maquinaram matá-lo, depois desistem de matá-lo, ele se torna governador do Egito. E o que eu fico vendo é que quando quem está na graça, quando quem está na dispensação do poder de Deus, Deus vai prosperar sempre a vida dele em termos espirituais. Ele vai sempre avançar. É lamentável que isso ocorra, como eu disse aqui inicialmente, como seres humanos, a gente vai enfrentar isso todo dia, mas eu destaco um item nessa segunda fala do pastor César. Além dessa questão nossa espiritual, é a maturidade espiritual. Que quando nós temos a conscientização do nosso papel como servo não é quem está em destaque no cargo, servo é quem está servindo, seja servindo lá nos bastidores, como quem está. Eu até domingo eu brinquei na minha igreja, porque, por exemplo, quando é que a gente lembra do som? Quando ele dá problema. Se ele tiver maravilhoso, ninguém lembra do som.
E eu falei isso domingo em minha igreja. Mas quando ele começa a pitar da microfonia, o microfone falha, então... E o esses pobrezinho são do técnico sofre. esses são servos que estão no estacionamento, que estão dentro lá na recepção, e às vezes não podem nem participar do culto em si, mas estão servindo como aquele que está no altar, apresentando a mensagem, apresentando a direção do culto, apresentando o louvor. A inveja em qualquer dimensão não é de Deus. É necessário a maturidade e o cuidado para que a gente não prejudique o reino por causa da inveja e causa divisões. Só para dar um adendo aqui, o pastor César falou, só para uma frase que eu acho interessante: o culto é a vida. A reunião da igreja termina e o culto continua fora da igreja. Sem dúvida, também. E uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: o diabo não precisa de uma porta para atuar. A gente sabe que existem questões psicológicas e outras questões que possam incidir sobre o invejoso, mas a Bíblia é muito categórica, e pegando aqui a questão teológica, né, como pastor, que Gálatas vai dizer que a inveja é fruto da carne. E vai dizer que quem pratica tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Então, diante desse fato, inveja, pastor tem inveja do outro, né? Porque o ministério do outro está decolando e o meu não está. Aí ela pode tudo. Não, lá justamente. Não, aí começa. Porque assim, a inveja. Eu trouxe aqui um artigo de um psicólogo. Ele diz assim: em todos os casos, a inveja é um sentimento de frustração. Quem falou isso foi um psicoterapeuta chamado José Luiz Cano. Em todos os casos, a inveja é um sentimento de frustração insuportável perante algum bem de outra pessoa, causando desejo inconsciente de danificá-lo. É por isso que o invejoso, ao invés de aceitar suas carências ou perceber seus desejos e capacidades, e assim desenvolvê-los, odeia e decide destruir todas as pessoas que, como um espelho, lembram-no da sua privação. Uau. Em outras palavras, essa frase é forte: a inveja é a raiva vingadora do impotente que, em vez de lutar por seus anseios, prefere eliminar a concorrência. Meu Deus do céu. Essa pode mandar pro meu e-mail. Gente, manda pra todo mundo aí. Manda pra todo mundo aqui. Linda. A frustração que nela existe é terrível mesmo, com aquilo que a gente está colocando. Né? Estamos falando aqui da inveja no meio da igreja, e eu me lembrei do pastor Moisés. O pastor Moisés, que foi invejado pela sua irmã Miriam. Vocês estão falando, e eu fui transportada para essa passagem em que a Miriam falou assim: por que só ele pode e eu não? Irmã. Dentro de casa. Viu que a Marcela trouxe aqui pra gente? José que eu falei de José por causa disso. Família. Eu também posso. Vamos combinar que o José também provocava. Ele provocava os irmãos. Então Miriam, ela teve a inveja aqui de Moisés muito forte e reivindicou, entre aspas, claro, seus direitos. E aí, o que aconteceu com ela? Lepra. Verdade. Lepra, né? Então, a inveja trouxe lepra para Miriam. Adoece os ossos, né? Que é o pecado, a marca do pecado. É por isso que eu estou dizendo o seguinte: às vezes a gente acha que somos isentos. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, assim, a gente pode incorrer no mesmo. É um mal súbito que de repente toma conta. Miriam era uma bênção. Eu tive uma matéria no sociologia, na sociologia, que fala sobre silogismo, né? O silogismo. E o silogismo vai fazer uma conexão de ideias, concatenar as ideias para você chegar a uma conclusão lógica. Mas você tá falando difícil, tá. Todos aqui. Google. Socorro. Não, mas e aí o que acontece? Se a Bíblia diz que a inveja é fruto da carne, logo, quem a pratica não é uma pessoa efetivamente espiritual. Porque para você ser espiritual, você tem que alimentar o seu espírito. E aí, partindo de uma visão de que você tem a carne e espírito, se você não alimenta o seu espírito, sua carne é alimentada. Mas essa é a luta. Justamente. Mas tem uma coisa interessante, pastor, no meio disso todo, eu estava pensando aqui, aquele exemplo clássico entre Saul e Davi. Sim. Poxa, meu Deus. Davi teve a oportunidade, se ele quisesse, de matar a Saul. Davi teve essa oportunidade. E não fez porque Davi era convertido. Isso aí. Davi era convertido. Ele respeitava a sua liderança. Já ao contrário, não, porque o povo também incitava, e tem um negócio muito interessante, dentro do fator inveja, desse sentimento de negação, né? É o seguinte: toda a frustração, para ela acontecer, exerce uma influência. Há uma influência. Qual foi a influência de Davi? Quando o povo começou a cantar. Saul mata milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Então começa por aí. Quando a pessoa tem aquele sentimento de se engrandecer, quando ele se engrandece, aí, meu irmão, é o momento de você se humilhar.
Porque fica Os difícil. humilhados Mas- serão exaltados. E para se engrandecer é preciso ter Corretíssimo. alguma coisa, tem uma base para se engrandecer. O destaque do pastor Rodrigo é exatamente esse. Eu não consigo entender como gente que tem dons e talentos pode ter inveja do outro. Isso também engloba o assunto que a Marcela deu uma pincelada agora há pouco, quando falou sobre a questão de família, que a pastora Mônica também falou, e o pastor Alisson também falou sobre a questão do José do Egito. O José provocava os irmãos dele, porque é o seguinte, caramba, ele tava vendo os caras trabalhando igual maluco ali, carregando os molhos de trigo. Aí o cara chega lá e fala, meu trigo é melhor do que o teu, meu molho de trigo é muito mais bonito do que o teu. Tá querendo levar uns tabefe. Ele não sabia quando parar, tinha realmente o dom, mas não sabia quando parar. Tem gente que tem o dom, que realmente canta bem, que realmente prega bem, que realmente lidera bem, mas fica falando disso o tempo todo. Volta a falar de Miriam. Pra ver, ela Volta também a tinha falar de capacidade, mas Miriam. ficava falando o tempo, ela tinha a missão dela, mas ficou falando o tempo inteiro. Pastor Alisson, como alguém que tem dons e talentos pode ter inveja da outra pessoa? A questão que você tem, esse conflito, vou voltar ao primeiro ponto, é a questão do lado humano. Do exemplo de Miriam, o exemplo de José, o exemplo lá do texto do livro de Daniel, você vai ver, ele sempre há inveja contra alguém, e isso destrói. O que tem que haver, de novo, é a questão da ação do Espírito Santo. Você não consegue tirar isso só por você mesmo, mas quando você se humilha perante o Senhor te exalta. E glória a Deus que a igreja de Jesus Cristo, ela luta contra todas estas armas do inimigo contra a igreja. A inveja é uma delas, e nós, os pastores, temos que ter a sabedoria e não permitir nem mesmo que esse sentimento brote no nosso coração. Mas você acha que há um encorajamento do púlpito às vezes? Eu acho que você acha sim. que há um encorajamento da inveja? Eu acho que sim, porque é a glória do Senhor. É isso aí. Eu só acho que é o seguinte, existem duas vertentes que a gente pode abordar aí. Primeira, a pessoa que se mostra demais, pastor Alex de Melo Cardoso, que é um amigo nosso, ele escreveu um livro e no livro dele tinha uma frase assim: pavão que se mostra demais vira espanador. E bonito esse Eu achei interessante, porque é fato. Belíssimo. Tem Muito pessoas bonito, né? que chegam e vou usar o exemplo de púlpito, pastor. Sim. Nós estamos no meio de pastores aqui, ó, vem falando para um público bem eclético, mas falando de pastor que deveria teoricamente ser o exemplo de tudo, mas às vezes dentro de uma igreja o pastor também quer se exibir, aí fica mostrando tudo que faz, tudo que está conquistando. Na minha concepção, isso é necessidade de autoafirmação. Sim, também não é há desvio dúvida, de não há caráter, dúvida, né? não há dúvida. O transtorno de personalidade, não sei colocar com propriedade aqui, que eu não sou da área, mas o que acontece, uma outra coisa que acontece é o seguinte: a inveja, se eu chegar pro pastor Alisson aqui e dizer, pastor Alisson, vai devagar, o irmão tá sendo exagerado nas suas colocações, eu tô querendo o bem dele. Isso, na minha concepção, não é inveja, porque a inveja conselho. é um conselho. A inveja quer destruir, a inveja visa frustrar o que o outro conquistou por você não ter condição de ter. Mas não Verdade, fala com ele, mas- ele fala com outras pessoas para Mas você minar já- nas pessoas. pra Justamente. minar. É Já covarde, uma coisa, geralmente, quando a pessoa tem esse sentimento, ela permite que o eu dela trabalhe o tempo todo, ao invés do eu de Deus. Porque quando o eu de Deus age via Espírito Santo, a pessoa não pensa em hipótese alguma sobre isso. Ele ora uma pessoa, ele vê uma pessoa que está lá, pô, tô orando por você, que benção, um carro novo, uma casa nova, que maravilha. Você conquistou, também vai conquistar, vai chegar o meu momento, que É isso benção. aí. Quero te parabenizar, sou solidário a você. Mas não. Então, quando as pessoas. O que acontece é que tem que matar o eu da pessoa. Quando nós vamos para Romanos 8:1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação para os que estão aqui em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Porque a carne mortifica, o Espírito vivifica. Só que, infelizmente, muitos cristãos, mesmo ouvindo pregação, louvores, mensagem, oração e etc., participando de todos os cultos, mas eles têm aquele mau hábito, sabe, de não entender que ele está morto. Ele foi morto para o mundo e ele foi vivificado para Cristo. E essa ação do Espírito Santo só acontece quando a pessoa se libera. Não há uma fórmula mágica. Não Isso há uma aí. fórmula mágica. Isso aí. É a pessoa querer realmente e tem que esse entender conserto. que a inveja, só para os ouvintes ficarem bem claros a respeito dessa inveja, que a inveja divide. O que o pastor Rodrigo está colocando é você orientar, você aconselhar alguém. É diferente de você estar com a inveja do que ele está Porque tem pessoas que conquistando. interpretam, tá invejando de mim. Agora, né? E não é bem nada disso. a inveja, ela divide. E muitas igrejas, muitos púlpitos têm tido problema por causa disso. Há uma divisão. Lá em nossa igreja, eu sou pastor titular da igreja, alguns chamam de presidente, eu tenho mais 6 colegas pastores.
e nós compartilhamos do púlpito em igualdade, eles sabem, estão me ouvindo, alguns deles, com maior tranquilidade como outros leigos. Por quê? O púlpito é para engrandecer o nome do Senhor, a igreja é para engrandecer o corpo e o nome do Senhor. Nós temos que estimular isso na igreja. É assim, lá também a gente costuma fazer o seguinte: olha, o irmão ganhou um carro, então quer agradecer. Também eu faço isso. Vamos agradecer porque é a nossa bênção. É uma bênção do irmão, é a minha bênção. A igreja está me ouvindo nesse momento, a minha igreja está me ouvindo nesse momento, sabe que a gente faz muito isso. O irmão conseguiu uma loja, opa, nós conseguimos uma loja. É a nossa loja, é a nossa bênção, a bênção do nosso irmão. Porque a bênção do irmão faz parte da nossa sociedade, né? Você colocou esse tema que a gente destacou sobre questão de dom. Sim. O dom é irrevogável. Tem gente... Eu não sei se os colegas vão concordar, para atrofiar. O dom é irrevogável. Tem gente que às vezes vai pregar em cima do púlpito e está em pecado. E o cara está usando só o dom. Tem gente que não ora, que não faz nada, está no automático, está usando o dom, uma boa oratória, está no automático, mas não tem unção. O que vai despedaçar o jugo de Isaías é a unção. E aí eu vou abordar uma questão que eu falo na igreja também. A gente ora lá por cura, ora por libertação, só que eu digo para os irmãos que vão ao culto, diga assim, olha só, se você veio aqui só buscar cura, só buscar a libertação, tá tudo errado. Tá tudo errado, porque nunca se viu uma geração de crentes que oram tão pouco como nos dias de hoje. Nós somos uma geração de olhos secos. Nossos joelhos não se dobram. Está em falta. Eu me lembro, minha mãe é viva, até hoje meu pai, tem uma marca, pastor, preta no joelho de tanto orar de joelho. Entendeu? Então hoje em dia a gente não vê os crentes mais orando como deveriam orar. Muitas vezes o próprio Satanás tem feito as nossas agendas, tá? Porque é tanta coisa para fazer e o tempo com Deus. A gente esquece que para ser parecido com Jesus não basta ir só ao culto. Boa parte dos crentes tem a marca no dedo, né? No dedo do celular. É isso aí. Por causa do celular. Não é por causa do marca no dedo do celular. Para ser parecido com Jesus tem que ter relacionamento, tem que bater papo com ele, tem que conversar, tem que ouvir ele falar, e se não for por meio da oração, da leitura da palavra, o crente é raquítico na fé e tomba, vai tombando. Ouvintes perguntando, gente, eu tenho uma amiga que sofre dentro da própria casa, tudo que ela comenta, que vai ou quer comprar, a irmã vai lá e compra. Aí inverte a situação, dizendo que a minha amiga é que é invejosa. Agora a minha amiga, até para comprar roupa, compra escondido, porque senão tô imitando aquela pessoa. Outro ouvinte, seguinte, através de uma amiga eu consegui o meu primeiro emprego, eu comecei a me destacar, todos gostaram de mim lá. Só que a minha amiga começou a ficar com inveja e piorou quando passei a ganhar quase o mesmo valor que ela. A mãe dela me contou que ela ia me tirar de lá. E assim aconteceu. Ela deixou os aparelhos ligados e pela manhã eles tinham todos pifados e ela colocou a culpa em quem? Em mim. E eu fui demitida. Outro ouvinte diz o seguinte, olha, sim, gente, no meu trabalho acontece isso. Tem gente que me inveja muito. Só que tem um problema, todos ganhamos o mesmo salário. A diferença é que eu administro o meu e eles gastam com bebida, com cigarro e outras coisitas más. E aí tem outras pessoas, todo mundo concordando com o mesmo tema, que falam que é exatamente isso aqui que vocês estão falando sobre essa questão da inveja. Agora, sim, sobre as pessoas. Eu não tenho que me preocupar com quem me inveja de mim. Justamente isso que porque na verdade o problema não é comigo, na verdade. Inveja não é bactéria, não é infecção, não é vírus nem virose. Não pega ninguém. Mas contamina. Agora, sim, não há dúvida, contamina. Destrói, agora, né? A maioria das pessoas destrói, inclusive até a família, fragmenta e tudo. Mas as pessoas que têm esse hábito de fazer isso, quem é alvo de inveja, fique tranquilo, não se preocupe. Não se preocupe. Continue fazendo. Para uns, isso parece macumba. E de certa forma parece que é, com todo respeito. Mas para outros não é boa, não, né? Isso não pega para ninguém. É verdade. Fique tranquilo. Deixa eu usar uma frase aqui. Eu peguei umas frases interessantes. Tem se não me engano, acho que é um dramaturgo italiano. O nome dele é Francisco Quevedo. Ele escreveu assim: a inveja é assim tão magra e pálida porque morde e não come. Eu digo que isso existe. Não é esse, Você falou em Quevedo, eu lembrei. Desculpa, foi eu não resisti, perdão. Quem está sofrendo uma ação invejosa não tem que se preocupar com isso, porque a partir do momento... Quem sofre é o outro. É isso aí. A partir do momento que ele se preocupe e fica mal com isso, significa que ele tem algum problema também. Com certeza. Algum problema. Agora, a igreja tem que ter conta uma história sobre a cobra e o vagalume, né, gente? Enfim. Ô, pastor Ellison, a inveja é pecado ou isso é fraqueza? É baixa a gente já colocou aqui, né? A inveja, ela é pecado. E é grave porque atrofia a própria pessoa, divide, cria uma série de dificuldades, cria embaraço. Então ela é completamente repudiável. No livro de Jó,
capítulo 5, verso 2 diz: pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo. Jó 5, 2. A nossa batalha é de não nos contaminarmos. Você vai lá para Tiago também vai falar sobre os pecados da carne, e entre eles está a inveja. Então, todo tipo de pecado, como a gente fala, o adultério, o furto, assola a igreja e destrói, e principalmente quando é o líder que comete adultério, mas a inveja, ela trata também de algo tão grave quanto. Então ela é pecado, ela não é uma palavrinha que a gente tente fugir ou encontrar um mecanismo dizendo que não é pecado. A inveja é, segundo a palavra de Deus, pecado. Deus não se agrada. E o primeiro fato que a gente vê, pode colocar como inveja, isso aconteceu no céu, antes da terra ser povoada. Quando o anjo achou que a posição dele não era muito boa, que ele tinha que estar numa posição um pouquinho melhor de destaque. E aí o que aconteceu? Começou a inveja, então ele teve a divisão. Então a gente até ouve algumas vezes de pastores que começam um ministério, não, porque Deus mandou começar o ministério, e leva os membros daquela igreja para montar o seu outro trabalho, porque já causa divisão, é uma rebelião. Então isto é pecado, isso divide, e olha, vai prestar contas ao Senhor. Tudo que a gente faz aqui na terra, tudo, nós seremos julgados. Você vai lá pro texto de Tessalonicenses, pro texto de Paulo falando também em Coríntios, que quando vier o arrebatamento, quando vier o julgamento, o juízo final para todos nós, todos estes atos estão registrados. Não está registrado só que eu cantei bonito na igreja, que eu preguei bonito na igreja. Está registrado também as mazelas e essa divisão pela inveja que eu proporcionei. É pecado. É verdade. Existem umas coisas interessantes que, por exemplo, facetas da inveja. A inveja, ela mascara. Existe um tipo de inveja que talvez seja mais perigosa. É aquela que chega perto de você, te abraça. Que bom, soube que você fez abraço isso. De urso. Que maravilha. Coisa espetacular. Olha, eu estou solidário com você, parabéns. Mas quando a pessoa sai, ela fica se remoendo por dentro. Sim. Ela por fica que ele fez? matando. Ele conseguiu, e outra coisa, para a pessoa que nos ouve, que infelizmente usa desse expediente de inveja, além do texto de Provérbios falar que inveja é a podridão dos ossos, tome cuidado, porque é um sentimento que, não cuidado, pode gerar doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, certos sentimentos como a inveja pode gerar doenças patológicas graves, inclusive até câncer. Toma cuidado com isso. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Eu entendo que quem sente inveja é porque não sabe ser grato pelo que tem. Porque o que é a gratidão? A gratidão, na minha concepção, é a expressão máxima do reconhecimento. Porque quando a gente ora... Independente de bens. Independente. Porque quando a gente ora, a gente não tem que sair ligando a metralhadora para pedir primeiro. Antes de eu pedir, eu tenho ensinado lá na igreja, nós temos que adorar, confessar pecados, agradecer. E às vezes a gente não tem. A área do agradecimento é a área mais negligenciada na oração. Porque às vezes a gente não sabe dar valor que tem. Nós estamos aqui hoje por causa de Deus. Essa rádio está de pé hoje por causa de Deus. Nós respiramos por causa de Deus. Se temos algo para comer é por causa de Deus. Então nós temos N motivos para agradecer. E quem não sabe, quem sente inveja, é porque ainda não sabe, porque não nada que acontece em cima dessa terra, embaixo desse céu, sem a permissão de Deus, não acontece. Num dos pontos aqui do texto, a nossa ouvinte diz o seguinte, em Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, mas como viver isso quando a vida do outro é mais interessante que a nossa? Meu pai do céu. Aí eu entro no destaque da pastora Mônica, que também destacou aqui, até que ponto, até onde a inveja pode levar o invejoso. Pastora Mônica, quando a vida do outro é mais interessante que a minha, eu vou me anular em função dela? Parece uma rede de TV que é criada só pra falar mal da outra. Como é que funciona esse negócio? Não, acho que não funciona. Não funciona? Não, tem que funcionar de jeito nenhum. Como é que é isso? Tem que dar defeito isso até aí. Onde vai isso? Né? É porque se você tá de olho na vida do outro e achando que tá interessante a vida do outro, é sinal de que você não tá vivendo a sua vida. Eita. Para um pouco, muda o foco, tira o foco. Né? Tem gente que só vive em função da vida dos outros. Né, como essa que você leu aí, se fala que vai comprar uma roupa, a outra vai na frente e compra, né? Então não vive a sua própria vida. Eu quero dizer que a gente vivendo a nossa vida, a gente já tem tanto trabalho e a gente ainda tem que viver a vida dos outros. Acho que é muito mais complicado isso aí, tá? Então
quando a vida do outro é mais interessante, é porque você ainda não deu atenção para a sua própria vida. Tem muita coisa interessante, boa para viver, muita coisa boa na sua vida para viver, e você está abrindo mão. Olha, as coisas passam rápido e você não está vivenciando as bênçãos, a graça que Deus está te dando para você viver, e olhando para o vizinho. Até que ponto a inveja pode levar o invejoso? Desde o início do debate nós temos falado sobre isso. Pode levar a doenças patológicas, doenças psicossomáticas, pode levar a espirituais, não preciso nem falar, pode levar a isolamento, a pessoa fica separada de todo mundo, pode levar a inimizade, a depressão e até a morte. E uma coisa também interessante é quando o problema da inveja tem a tendência a denegrir a imagem da pessoa, tanto dela quanto do outro. Exatamente. E outra coisa, inveja gera fofoca, por incrível que possa parecer. Porque eu já percebi o seguinte, um monte de pessoas que estão ali, também junto. Um diz assim, não, poxa, sabe fulano, tem aquele negócio, mas eu tô desconfiado que fulano conseguiu aquilo, tá por causa disso. Lá vem que tá metido em uma coisa errada. Então, a fofoca, ela é gerada... Não pode elogiar o cara pela conquista. Justamente, olha, o correto é fazer isso, elogiá-lo, parabenizá-lo pela conquista, compartilhar a alegria do outro. É isso que tem que se fazer. Eu coloquei ainda há pouco aqui, e a pastora Mônica coloca com propriedade, eu vou voltar. É o amor próprio. Deus me fez assim. Deus me permitiu tal coisa. Então, eu vivo pela graça, pela bondade infinita de Deus. Então, o que eu sou, o que eu tenho, é porque Deus me deu. É isso aí. Se você desvaloriza isso... Então, eu tenho que me amar. O invejoso, ele não se ama. Quando chegar a esse ponto, a vida do outro é mais interessante, você faz sua vida interessante. Você vai criar os seus mecanismos, peça a Deus sabedoria, que do alto ele vai derramar sobre ti, e vai conceder coisas assim, tremendas. Então... tem que se amar. Ou então vai viver o problema do outro que ele acha tão interessante, né? Vai lá, resolve o problema do outro. Ninguém quer ter inveja dos problemas. É o preço, né? O preço ninguém quer pagar. Pegando a frase no destaque da pastora, toda vez na Bíblia Sagrada que um homem, um povo, foi querer copiar o exemplo dos outros, se deu mal. Assim, você tão generalizar tudo, mas, por exemplo, quando a nação de Israel olhou para a Síria, se eu não me engano, e viu que eles tinham um rei, e queremos um rei também. E deu no que deu. O regime era teocrático. Deu ruim. Não é isso? Então, assim, você tem que entender o seguinte: se a vida do pastor, vou usar meu amigo pastor Ellison aqui, pastor Ellison tá decolando, olha que maravilha, como diz o destaque aqui, olha, a vida dele é mais interessante do que a minha, mas eu tenho que entender que nem sempre aquilo que é bênção para ele vai ser bênção para mim. Uma outra coisa, Jesus sabe muito bem disso, porque a cruz que fora dado a ele não era dele, era de Barrabás. E aí, eu entendo o seguinte, dentro de uma premissa, dentro dessa questão, é que Deus não vai nos dar algo que a gente não possa suportar. E isso é um conjunto. A vida que eu tenho é a vida que Deus está me dando através das vicissitudes, através dos altos e dos baixos. Deus molda o meu caráter, Deus me aprimora, Deus usa as lições da vida para nos dar uma maturidade para que a gente possa chegar no nível que Ele tem para nós. É isso que eu penso. Eu acho que o crente deveria entender aquela frase para-choque de caminhão. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Justamente. Então eu tenho tudo que e as pessoas pensam que Deus tem que dar para todo mundo rios, mundos, etc. E não é assim. Isso aí. Quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e segue-me, eu lhe darei um tesouro no céu. Bom, a pessoa não consegue entender, classificar que a nossa vida aqui não é, Deus não é patrão no sentido de um grande empresário que vai dar, olha, Deus é dono do ouro e da prata. Infelizmente, a teologia da prosperidade ao entrar fez com que muita gente buscasse o estereótipo da coisa e esquecesse a essência da fé, a essência da santidade, a essência do poder de Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está próximo. E por isso que o pastor me falou ainda há pouco com muita propriedade com relação à oração. Hoje nós somos uma geração que ora muito pouco. Muito pouco. Pastores, porque quase não né? se precisa. Nós estamos nos robotizando. iPad, iPod, smartphone, tablet, isso e aquilo outro. Daqui a pouco ninguém, antigamente, a tabuada lembrando que o pastor não está dizendo que isso é pecado, você tem isso, não. Está dizendo o seguinte, o uso exagerado, é que a pessoa passa o tempo exagerado em redes sociais. A gente está criando uma geração de corcundas, já repararam? Está todo mundo assim o tempo inteiro. É verdade. Cid, na rua, impressionante. Em igreja, antigamente se levava o livro. Agora não é mais livro. Se leva o tablet ou... Tudo bem. É importante prestação de serviço, no sentido de presteza de informação, ok. Mas, rapaz, redes sociais, tem tanta coisa na rede social
que não Tanta deveria nem bobagem. existir. Crente, sabe, é tanta coisa. E você percebe que o uso de redes sociais, boa parte dela, é para colocar inveja na outra ou no outro. Só porque fez isso ou aquilo. E eu não estou dizendo que não é crente, não. Crente, principalmente. Crente, as pessoas estão se expondo até o ridículo e não sabem. Falta de oração, falta de culto, falta de palavra, porque infelizmente vivemos uma geração um tanto quanto doentia. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que nós temos que pensar. Por isso, a conclusão nossa que a gente chega aqui: a inveja é pecado, divide igreja e faz você que tem inveja, primeiro, não lutar para ser melhor. Porque você quer o que o outro tem. E nem sempre o que o outro tem é para você. A bênção que Deus tem para você pode ser até maior. Isso aí. A bênção que o Senhor tem reservado, mas você tem que estar por onde apto para receber essa bênção. Então a gente fica tão preso a olhar a vida do outro, a comparar a vida do outro, a falar da vida do outro, que esquece de estar na comunhão com o Pai. Vive numa eterna frustração. De estar na comunhão com o Pai. E o Pai vai abençoar, o Pai vai te abençoar. É o tempo de Deus. Pode demorar 2 dias, mas a comemoração de Daniel, 70 anos para guardar a bênção dele, que foi o livramento do povo da Babilônia. E a questão, assim, eu quero só ser muito enfático nisso. Não existe, nós somos seres humanos, o vírus do pecado está em nós. Com o advento do Éden, nós fomos corrompidos pelo pecado, isso é um fato. Agora, se a gente não ficar parecido com Jesus, é impossível mortificar a carne. E aí a inveja vai sobressair. Isso é fato. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, cristão foi uma palavra dada aos cristãos lá em Antioquia, em Atos dos Apóstolos. Pequenos cristos. A gente tem que ser cristão. Pequeno Cristo é alguém que se parece com Jesus. Muito bem, estamos juntos aqui no Debate 93 pela Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, e ela está de volta para falar sobre pesquisa também. Vamos nós então, ó. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Vamos encerrar aí. Eita. Você conhece alguém que inventou uma calúnia por pura inveja de uma outra pessoa? Aumentou. 86% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, e no nosso site 80% deles também conhecem. Agora, Cid, eu quero lançar aqui uma novidade no Debate 93, pedir atenção aí dos nossos ouvintes, lançar aí o Meu Pastor no Debate 93, não o meu, mas o seu aí. Mas o seu também pode. O seu que tá ouvindo aí, você, nosso ouvinte, você tem vontade que o seu pastor esteja aqui participando da mesa do Debate 93? Tem. Simples. Escreve pra gente. Manda o seu e-mail para debate@radio93.com.br. debate@radio93.com.br. Calma. Antes de se inscrever, vai lá. Você vai colocar o nome do seu pastor, os dados dele, a igreja, os seus dados, os telefones de contato, e quem sabe aí o seu pastor e você poderão estar aqui no Debate 93, você acompanhando o seu pastorzão aí, e ele vai poder fazer parte aqui da mesa debatedora nessa promoção aqui da 93 FM. Já imaginou, gente? Escreve, Já imaginou? então, debate@radio93.com.br. A promoção Meu Pastor no Debate 93. Lá no Facebook a gente já tem daqui a pouquinho um post lá, Meu Pastor no Debate 93. Você pode compartilhar e aí compartilhar essa bênção aí com seus amigos também, para que os pastores deles também estejam aqui no Debate 93. Claro que sim. Aliás, o seu pastor também pode participar, tá, Marcelo? Ah, também pode? Então tá bom. Aliás, acho que você tem um interesse pessoal nisso, inclusive, né? O homem dos cabelos de prata. Agora são 11h56, 11h56. Eu queria que vocês falassem, gente, aí rapidamente para esse nosso irmãozinho, sobre o que ele perguntou aqui, sobre essa questão da inveja. Meu caro pastor Ellison, o que dizer para esses nossos ouvintes que estão agora? De repente, alguns até que são vítimas disso, sem até nem saber. Porque na verdade tem muita gente que tem inveja, mas não faz a menor ideia de que isso é inveja, que eu só queria ter a mesma bênção que ele. Quer dizer, é uma inveja disfarçada. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? A primeira coisa é você ir pro joelho, clamar a Deus por ter sabedoria para viver a sua vida e não a vida do outro irmão. Estar sob os cuidados eternos do Senhor, os cuidados aqui na terra, que o Senhor vai te dar na medida certa o que você precisa e não o que o outro tem.
O outro pode ter um carro e você vai ser muito feliz e abençoador com uma bicicleta ou até a pé. Então não podemos ter isso. Paulo vem tratar disso, ainda no próprio texto de Gálatas que foi citado na nossa carta, no capítulo 5 também, a partir do verso 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia. E no verso 21, as invejas, as bebedices, e aí vai colocando. Então, irmão, fuja, porque isso é pecado. Viva a sua vida conforme a graça e a vontade do Senhor. E se você é invejado, irmão, toque a sua vida, continue sendo um vaso de bênção, não importa se os outros estão invejando você que está fazendo. Não pare de fazer, porque se você tem o propósito de exaltar o Senhor, você é bênção. Pastor Rodrigo. Eu queria só confirmar o que o pastor Ellison falou e dizer para você, você que tem inveja, entenda uma coisa: o que é seu, nem o diabo tem o poder de tirar. Boa. Deus está preparando o que é seu. Então aprenda a passar por um vale para depois chegar na montanha. Não pegue atalhos. E você que sofre inveja, não se preocupe com quem inveja você. Tem uma frase de Salvador Dalí que eu anotei aqui também: o termômetro do sucesso é apenas a inveja dos descontentes. Então, fica tranquilo, porque Deus é contigo. Pastor César. Olha, eu encerro aqui a minha participação dizendo o seguinte, com uma frase: somos mais humanos do que espirituais, porém nunca se esqueçam, maior é o que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Amém. Pastora Mônica. Já que é o dia da frase, né? Bora então, lá. Vamos lá, o debate das frases. Tem uma frase do Max Lucado que eu amo, que diz assim: olha, Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a deixar você desse jeito. Hã? Meu Deus do céu. E a minha é: nada mais será como antes. Eu tenho a minha, né? E tem a minha. Qual é a tua? Aquela que eu te falei lá no começo: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Tem gente aqui não fique com inveja, viva tá esse minuto. filosofando direto aqui. Você quer fazer a mesma coisa que eles fizeram? Leia também, gente. Leia também. Gente, meu marido é a inconstância em pessoa. Calma, gente, é do ouvinte, calma aí. Meu marido é a inconstância em pessoa. Ele tem momentos de fervor espiritual e outros de total frieza. É incrível como o fato dele estar com os amigos o torna uma outra pessoa. Nosso casamento mais parece uma gangorra sentimental. Quando nos desentendemos, ele passa a mão nas coisas dele e se manda para casa da mãe. Como lidar com uma pessoa tão inconstante, que muda de humor e de vontade a toda hora, gente? Isso é um problema de humor, personalidade, temperamento ou espiritual? Eu sei que os debatedores tinham outro nome para isso aqui, mas eles não vão falar sobre isso. Há uma cura para isso, gente? É possível controlar um temperamento ruim? O inimigo pode usar essa brecha e destruir relacionamentos? Hein? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Pastora Mônica, obrigado pela presença, benção, até o próximo. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Eu quero mandar um beijo para minha família. Tá vindo mais um netinho a semana que vem. O Caio tá nascendo, mais Olha um netinho, isso, hein? segundo netinho. Eu tô muito feliz com isso. E quero mandar um beijo, né? Meu esposo que tá sempre aqui comigo, sim, pastor claro. Aristides, né? Mais um beijo pra igreja, Comunidade Evangélica Nova Unção, que fica ali no calçadão de Coelho da Rocha. Nós temos culto toda quarta às 20 horas, domingo pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Então apareça por lá, você que é morador de Coelho da Rocha, um beijo e até a próxima. Pastor César, obrigado, amigão. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos por essa oportunidade. Agora eu queria mandar um abraço, um beijão para minha esposa, minha filha, minha linda neta Maria Isabel, que completou 2 aninhos. Meu Deus do linda, céu. linda, arteirinha, abençoada de Deus, e todas as nossas queridas ovelhas lá de Parada Modelo, da nossa querida cidade de Guapimirim. Deus os abençoe abundantemente. Pastor Rodrigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Deixa eu só agradecer, mandar um abraço aqui pro pessoal que tá me acompanhando. Claro, meu pai e minha mãe. Não, sem frase. A frase já foi. Meu pai e minha mãe, seu Manel, Dona Glória, um beijo. Minha esposa Valéria, meu filhão Davi, Clebinho, que me acompanha lá na administração da Igreja Sede, lá em Itaguaí. Um abraço a todos da Igreja Sede, o Bispo Ronaldo, Pastora Márcia, ao Luiz Carlos da Pipa lá, que fabrica pipa na minha rua. Deus. Ele não perde um debate, assim, você vai e não fala o meu nome, você é meu vizinho, Garoto cara. inteligente. Luiz Carlos, tô falando teu nome aqui. Cuidado, ele passa o cerol, hein? O Edilson Feitosa do Salão e todos da minha igreja ali na Vida de Praça Seca, na Baronesa 887. Um grande beijo a todos em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Pastor Ellison, obrigado pela presença, amigão. Obrigado, Cid, aos nossos debatedores também, a equipe toda aqui. Deus possa estar abençoando os nossos ouvintes, a minha família, o Ivanildo, a PIB Santa Cruz, qual completei agora no mês
março, dia 28. 22 anos pastoreando aquela igreja. E Deus tem. Mas peraí, o senhor nasceu lá então? O senhor tem 22, o senhor fez 27 agora. Quase. Fez 27 agora há poucas vezes. E é uma igreja que tem dado frutos maravilhosos. Eu espero também que esse sentimento, se há em algum membro lá, que possa cair por terra, porque a igreja é saudável, ela vive sem a inveja. Amém, amém. Queria pedir ao pastor, por favor, pastor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate. Fabiano está aqui nas férias da nossa querida Rosane Félix. Me parece que ia escalar o Monte Kilimanjaro. Não sei para que ele ia fazer alguma coisa no Kilimanjaro, ela, pequenininha daquele jeito. Enfim, aí o Fabiano, que é grandão, daqui a pouquinho começa que o pedido tocou. Pastor, por favor. Deus eterno, nós pedimos a tua sabedoria para todos nós, os nossos ouvintes, a nós que estamos aqui no debate, para que esse sentimento que divide, que maltrata e que quebra até a nossa comunhão contigo, ela seja retirada, que não haja inveja entre nós, nem no seio de nossas igrejas, nem no nosso coração. Abençoe também os irmãos que estão enfermos, outros problemas, que eles sejam visitados pelo teu Santo Espírito agora. Abençoe essa emissora com tantos debates que edificam e que estimulam a nossa comunhão contigo. Dá a sabedoria do alto céu a toda a equipe, a toda essa emissora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.